Então tá, gurizada que segue o canal do Fake Flip. Vamos escutar hoje aqui dois professores, tá? Um professor de geografia, professor Silvestre, e também um professor de biologia, que tem aí pelo YouTube, explicando então como que se dá a salinidade dos mares e também de alguns lagos salgados e de oceanos, como que eles ficam salgados. Afinal de contas, eles são todos abastecidos por rios de água doce. Nós até bebemos e irrigamos nossas plantações com a água dos rios, porém, acreditamos, né, somos levados a crer que os rios são o que transporta o sal até o mar, transformando o mar em água salgada. Essa é a doutrina que é ensinada nas academias, é o que eu também aprendi na escola, é o que todo mundo aprende, né? É unânime. Aí a questão de salinidade é unânime, que é através do intemperismo das rochas. Então eles acreditam e fazem a gente acreditar que os rios desgastam as rochas, carregando o sal que está nas rochas, como se elas tivessem sal, como se as rochas tivessem sal, e transportam o sal para os mares, lagos e oceanos. Vamos escutar aí o que disse o professor de biologia. Pessoal, vocês já se perguntaram de onde que vem o sal do mar, né, dos oceanos e também a areia da praia, nas praias? Bom, esses elementos eles vêm da própria erosão das rochas, do interior do continente, um processo que vai ocorrendo aí durante milhares de anos, né? Portanto, o sal que nós temos no mar, ele não veio simplesmente, né, de um criador sobrenatural que resolveu colocar sal na água. Não, isso vem de processos naturais. E assim como vários outros processos observados na natureza são processos naturais, né? Assim como, por exemplo, o próprio fenômeno da vida. E vocês percebem que ele, inclusive, menciona que Deus não existe, tá? Ele claramente se declara aí como um ateu. E, obviamente, né, porque o objetivo da pseudociência é transformar as pessoas em ateus. Como já dizia o grande Voltaire, um dos maiores filósofos de todos os tempos, talvez o maior filósofo do seu tempo, o Voltaire deixou claramente que a pseudociência, ela gera ateus. A pseudociência, ela transforma as pessoas em ateus, enquanto a verdadeira ciência nos remete a Deus, porque Deus é justamente o grande cientista, o onisciente. E ele então diz que Deus não pode ter colocado o sal no fundo, quando na verdade o sal está todo no fundo dos oceanos. Os oceanos estão repletos de minas, jazidas, lagos de sal, piscinas, buracos de sal, assim como acima dos continentes. Acima dos continentes temos incontáveis piscinas, jazidas, buracos de sal, poços de sal, minas de sal abertas, desertos de sal, planícies de sal, porque na verdade o sal está no interno da Terra. As nossas minas de sal, elas estão no interno da Terra, sempre estiveram. Mas num determinado momento da história, quando aconteceu um grande dilúvio, romperam-se as fontes por baixo e muitas dessas fontes levaram o sal que estava pela Terra. E o sal, então, se espalhou por diversos lugares. E esses lugares, hoje, são os nossos desertos de sal, jazidas de sal, planícies de sal, lagos de sal, enfim, incontáveis buracos de sal que existem aí em toda a superfície acima dos continentes, como também abaixo do nível do mar, no fundo dos oceanos. E isso, sim, em contato direto com a água. Em contato direto com a água, salga a água, sim. O professor aí, ele não tem culpa de ser um ateu, ele é vítima de um sistema maligno que transforma as pessoas em ateus propositadamente. Existe sim a ideologia implantada nas escolas, a ideologia é política, mas também, como se percebe, ela também é científica, uma ideologia pseudocientífica, transformando aí os nossos adultos hoje em PhDs. Temos uma legião de PhDs nas mais diversas ciências, PhDs em bobagens, que acreditam em grandes bobagens. Tá, o vídeo do professor Silvestre, vamos só escutar, vocês vão perceber que o vídeo do professor Silvestre, ele demonstra não saber sequer o ciclo da água. E um aluno meu me perguntou, mas professor, por que a água do mar é salgada? E aí eu falo explicando para eles, ali a parte da hidrografia, eu falei, a água salgada do mar porque os rios levam sal. Aí ele ficou meio estranho, como assim? Se o rio é doce e a água do mar é que é salgada? A água do rio é doce, professor, como que ela vai fazer isso? Pois é ela que faz.
O professor Silvestre também, não é culpa dele, ele explica a mesma ladainha, porque ela é passada como ladainha de igreja, realmente, tá? É doutrinação braba, realmente, passando do professor para o aluno, que por sua vez se transforma num novo professor e continua passando adiante a ladainha. Você lembra lá quando vocês estudaram, na aula de ciências do fundamental, na própria aula de geografia do fundamental e também no médio, o ciclo hidrológico? Lembra lá, o oceano, ele vai fazer o processo de evaporação, vai formar as nuvens, aí ele vai chegar perto aí de um relevo um pouco mais alto, vai formar a condensação, vai chover, e aí vai formar a nascente do escoamento superficial. O ciclo da água não é como a gente aprende na escola, tá? Segundo ele, a chuva causa as nascentes. Ele deixou bem claro que é isso que ele disse. Vai chover, e aí vai formar a nascente do escoamento superficial. A chuva causa as nascentes. E aí as nascentes formam os rios que depositam o sal no mar. Quando na verdade o sal já está todo lá no fundo do mar. Vai fazer o quê? Processos de intemperismo químico nas rochas, no solo. Vai pegar os sais das rochas e junto com ele vai levar em direção ao mar. É tão bobagem isso que nos lugares onde não chove, como que tem as nascentes, né, professor? Se não chove nos desertos, de onde sai a água dos rios que estão nos desertos? Tá? É uma grande bobagem. A origem da água, das nascentes, é o oceano de fora, o oceano primordial. Tá? Ele é injetado por debaixo do solo, em incontáveis pontos da Terra. Nós temos incontáveis nascentes, inclusive nos desertos. Tá? Os desertos também têm água, tem rios, tem lagos. Tá? E a nascente, então, não é gerada pela água da chuva. O ciclo da água, ele inicia pelas nascentes e termina pelos sumidouros. A água é sugada para fora do sistema. A água volta para o oceano primordial. Ela vem de lá e volta para lá. Tá? E isso é bíblico, isso está na Bíblia. Em Eclesiastes está bem claro. A água volta para o local de onde ela vem. E o local é o trono de Deus. Está na Bíblia. Eu sinto muito para quem não acredita na Bíblia. Sinto muito realmente quem não acredita na Bíblia. É o verdadeiro livro de ciências, é a verdade. Tá? As nascentes, então, elas são causadas pela água do oceano primordial, é injetada por baixo. Essa água, então, passa por todo o ciclo, inclusive a evaporação e a chuva, porém, ela morre nos sumidouros, ela é sugada para fora dos mares, dos lagos e dos oceanos e volta para o lugar de onde ela veio, numa grande reciclagem feita por Deus. Sabe-se lá como Deus faz isso, mas assim é o ciclo da água, de nascentes para sumidouros, passando pelo ciclo da evaporação. Não é a água da chuva que causa as nascentes. E outra coisa, a água, então, dos rios, que é desaguada nos oceanos, ela faz o contrário daquilo que acreditam aí os professores. Ela dissolve o sal, ela diminui a salinidade dos mares, dos lagos e dos oceanos. É água doce realmente, nós bebemos dessa água, gente, nós irrigamos as nossas plantações com essa água, a água dos rios, tá? Ela é doce, e ela então desfaz a salinidade. Todas as desembocaduras de rios têm salinidade menor. As salinidades são conhecidas, os cientistas sabem disso. Porém, eles mentem, eles doutrinam as pessoas aí com informação falsa, e o objetivo já foi dito por Voltaire. Tá? Voltaire deixou bem claro, o objetivo da pseudociência é transformar as pessoas em ateus, e é isso que acontece. Tá? A falsa ciência afasta as pessoas de Deus, ao passo em que a verdadeira ciência nos aproxima de Deus. Quem disse isso não foi nem eu, foi uma das pessoas mais racionais de todos os tempos, que foi o Voltaire, um filósofo francês, o François-Marie Arouet. Esse era o verdadeiro nome dele. Poucas pessoas sabem disso. Voltaire era o apelido dele. Mas foi, segundo muitos filósofos do tempo dele, sempre deixaram bem claro que ele era provavelmente o maior nome do tempo dele e um dos maiores de todos os tempos. Então é uma pessoa bem racional e sabe bem o que está falando. A pseudociência nos afasta de Deus. Tá? A verdade é outra.
A verdade é uma Terra imersa dentro d'água, superfície plana, atmosfera protegida por uma redoma e a água do lado de fora entrando e saindo, mantendo todos aqui vivos. Se não fosse a injeção e o sumiço de água, todos morreríamos muito rapidamente. Um forte abraço e até a próxima.